Olá, estou de volta aqui nesse vídeo para falar um pouco mais sobre as estruturas seletivas. No nosso último vídeo, nós conversamos sobre a estrutura seletiva, testando uma condição e fazendo alguma coisa se essa condição fosse verdadeira, num primeiro momento só isso, e depois nós vimos que também é possível tratar a situação da condição falsa. Então, nós vimos a estrutura C, condição, e aí o que a gente faria se a condição fosse verdadeira, se não, o que a gente faria se a condição fosse falsa. E paramos aí, né? Hoje eu quero te mostrar que nem sempre a nossa situação tem somente duas situações a serem avaliadas, né? Nem sempre a condição vai ser verdadeira ou falsa e ponto. Às vezes a gente precisa avaliar três possibilidades, né? Então, se você tem um problema que você precisa dizer se o número é par ou ímpar, ok, ou ele é par ou ele é ímpar. Mas se você precisa dizer se o número é negativo, nulo ou positivo, você passa a ter três situações a serem tratadas e não mais só duas. Então, o que a gente vai fazer nesses casos? Uma das alternativas é a gente encadear as estruturas seletivas C, ou if, como nós vimos no C++. O que é encadear essas estruturas? É colocar essas estruturas uma dentro da outra, né? A gente também chama de aninhar as estruturas. E aí, a gente viu alguns exemplos na aula que eu queria retomar aqui com vocês. Vamos dar uma olhada nesse slide aqui. Veja que nesse slide nós temos exatamente essa situação que eu acabei de falar, na qual eu tenho um número e preciso analisar se esse número é positivo, negativo ou nulo. Um número vai ser positivo se ele é maior do que zero. Então, a primeira condição trata se num maior do que zero. E aí a gente escreve a mensagem, este número é positivo. A segunda situação tratada é a do número negativo. Então, a gente testa se não, se num menor do que zero, este número é negativo. E, por fim, a gente vai testar a situação do número nulo, né? Se ele não foi positivo, se ele não foi negativo, só há uma alternativa que é ser número nulo. Então, eu nem testo uma nova condição. Veja que na linha 9 a gente usa somente o se não para poder tratar o número nulo, né? Como é que ficaria isso no C++? Muito semelhante ao Portugal Studio, vocês já devem ter percebido. E aí a gente tem se if num maior que zero, se out este número é positivo, else if separado, não é junto, num menor do que zero, se out este número é negativo, else se out este número é nulo. Então observa que três situações foram tratadas, eu testo a primeira numa condição, na linha 1, testo a segunda numa outra condição, na linha 5, e não sendo nem a primeira nem a segunda, a gente vai poder considerar que o número é nulo, né? Vejam também que a gente pode continuar encadeando estruturas, eu não preciso parar em três estruturas. Vamos retomar esse exemplo no qual a gente faz uma calculadora muito simples para realizar uma operação matemática entre dois números. Então, eu recebo os dois números, guardo em num 1 e num 2, como se vê nas linhas 2 e 4. E aí eu exibo um menu para o usuário escolher que operação ele quer realizar com esses dois números. 1, adição, 2, subtração, 3, divisão, 4, multiplicação. O que ele vai digitar é o número da opção que ele deseja realizar. Então, eu leio essa opção e guardo na variável OP, como a gente vê na linha 12. Aí eu vou precisar começar a testar a opção que ele escolheu. OP é uma variável do tipo inteiro. Por isso que eu não uso aspas nem nada para poder criar essa condição. Eu escrevo simplesmente se OP igual a 1, lembrem que para comparar se alguma coisa é igual a outra no Portugal Studio e no C++, vamos usar dois sinais de igual e não um só, né? Então, se OP igual a 1, eu quero saber se o usuário escolheu a opção 1. Então, o que eu vou realizar é a soma. A variável resultado é a que vai guardar o resultado da operação que eu realizar. Então, o resultado recebe no 1 mais no 2 e eu escrevo na tela, montando uma mensagem bonitinha, o número 1 mais número 2 igual e o que está armazenado no resultado.
Essa foi a primeira opção. Aí eu preciso testar as outras 3. Então, eu faço outro teste. Senão, C, OP igual a 2, aí eu realizo a subtração e mostro na tela o resultado. Terceira opção é a da divisão. Então, eu faço mais um teste. Senão, C, OP igual a 3, eu realizo a divisão e mostro o resultado. Tenho mais uma situação para testar. Senão, C, OP igual a 4, eu faço a multiplicação e mostro na tela o resultado. Por que eu não fiz só senão na linha 6? Bom, já testei a opção 1, opção 2, opção 3, não foi nenhuma delas, foi a opção 4, certo? Bom, não necessariamente. O usuário pode ter digitado por engano 7 como opção. E aí a gente não tem uma opção 7, né? Então, o que eu faço? Eu testo 1, 2, 3 e 4 para realizar as operações. E testo um senão. Se não foi 1, nem 2, nem 3, nem 4 a opção escolhida, é porque ele escolheu uma opção inválida. Então, eu coloco essa mensagem na tela. Vamos ver no C++. Não, desculpa, não coloquei o C++. Vamos, então, perceber que eu não tenho um limite de estrutura seletiva para aninhar. Eu posso colocar C, senão C, senão e parar. Ou eu posso ir colocando quantas estruturas seletivas eu quiser, uma dentro da outra, né? É óbvio que à medida que eu vou colocando mais estruturas uma dentro da outra, isso vai ficando um pouquinho mais confuso, principalmente de ler o código, né? Mas possível é. Então, se você tem uma calculadora com um pouquinho mais de opções, né? Eu coloquei as 4 operações básicas, mas se você tivesse também potenciação, raiz quadrada e por aí vai, se você fosse criando outras opções para a sua calculadora, você podia ir colocando outros testes de condição com senão C, senão C e por aí vai, né? Então, não há um limite. Lembrando que uma hora isso vai ficar um pouquinho confuso de ler e a gente vai ver que tem uma outra alternativa mais adequada quando a quantidade de ifs aninhados for muito grande. Mas é possível, né? E eu também posso, uma coisa que nós não vimos nos exemplos, é continuar testando mais de uma condição. Eu posso criar uma condição e encadear a outra com o operador lógico, lembram? A gente pode testar alguma coisa e outra verdadeiras, né? Eu não preciso testar uma coisa só. Lembre-se que estruturas seletivas encadeadas são muito usadas em programação. Elas são úteis em diferentes situações, nós vamos usá-las muitas vezes e nós vamos começar a combiná-las com outras estruturas mais adiante. Eu acho que eu já falei para você isso. Então, compreender essas estruturas, compreender como as condições são escritas, compreender principalmente aquelas condições compostas em que eu testo uma coisa e outra, ou eu testo uma coisa ou outra. Compreender isso tudo é importantíssimo, porque mais para frente a gente vai começar a ver um outro tipo de estrutura e elas vão começar a se combinar. Agora a gente saiu da estrutura sequencial, naquela que a gente executava tudo linha a linha, já colocamos então uma restrição para determinada parte do código com essa estrutura seletiva e já vamos começar a tornar o código um pouco mais interessante com outras estruturas que vão se combinar a essas. Então é muito importante que você faça os exercícios, realize todos eles, preste atenção nas propostas de resultado, né? O gabarito não é a única forma de fazer, é uma das, então compara a sua resposta com o gabarito e veja se você está compreendendo bem essas estruturas, porque os códigos vão se tornar cada vez mais complexos daqui para frente, ok? Bom estudo, bons exercícios.